O líder máximo do primeiro comando da capital, Williams Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola por todos, vai ser transferido da Penitenciária Federal de Brasília para uma outra unidade de segurança máxima. Por motivos de segurança, a Secretaria Nacional de Políticas Penais não divulgou o novo endereço do chefe da facção e nem a data da transferência. A medida acontece após o setor de inteligência das penitenciárias federais identificar um plano em andamento para sequestrar e matar policiais penais federais. Os servidores seriam usados como uma moeda de troca em uma possível negociação pela libertação da cúpula da facção que cumpre pena em Brasília. Para a gente falar sobre esse assunto com exclusividade, você só vê isso aqui na Jovem Pan, nós convidamos uma autoridade no assunto, o promotor de justiça Lincoln Gakirra, que foi autor do pedido que transferiu em fevereiro de 2019 22 líderes do PCC para presídios de segurança máxima. Promotor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar um pouco melhor do que vocês descobriram, qual seria esse plano do PCC. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Na verdade, são informações de inteligência que são trocadas aí diariamente entre o Ministério Público, entre as polícias e, sobretudo, com a inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais e do SENAPEM, né? E essas informações dão conta de que há um plano, continua aí em andamento, um plano para tentar resgatar o Marcola e outros detentos, mas sobretudo o Marcola, e que se esse plano de libertação do Marcola, de resgate do Marcola não fosse bem sucedido, eles poderiam tentar um plano B, né, por assim dizer, que seria aí o sequestro aí de autoridades e atentados mesmo contra autoridades ou contra diretores e servidores do SENAPEM, aí em Brasília, né? Para com isso tentar aí forçar aí uma liberação indevida do Marcola em razão desse suposto sequestro ou mesmo de algum atentado contra alguma autoridade aí em Brasília. Muito bem. Nelson Kobayashi, fica à vontade para perguntar para o promotor. Doutor Lincoln, um prazer falar com o senhor, muito bom dia. O senhor talvez seja a maior autoridade em relação ao combate ao crime organizado no país. Não é a primeira vez que o senhor e a sua equipe, o seu trabalho, descobre um plano não só de matar policiais, mas de fuga de presídios. A gente já teve outros episódios, inclusive de repercussão nacional. A própria descoberta do plano para atacar o senador e juiz Sérgio Moro também saiu das suas investigações. E a minha pergunta é pensando em como isso pode ser evitado, porque se o líder máximo está num presídio de segurança das maiores seguranças que a gente pode ter em sistema penitenciário, como é que eles ainda conseguem organizar, arquitetar planos como esses, o que a gente precisaria ter para mudar esse cenário e não estar o tempo todo interceptando um plano como esse? Olha, essa é uma situação bastante difícil, porque a gente está falando da maior organização criminosa aqui da América do Sul. Eu considero já uma organização do tipo mafiosa, aí de cerca de 40 mil integrantes, né, no Brasil, mais na América do Sul e no mundo. E essa organização, ela tem agido de maneira terrorista, né? Veja que em 2006 eles deram mostra disso, paralisando praticamente a cidade de São Paulo, né? Com aqueles ataques contra as forças de segurança. E agora não é diferente. Agora, com relação a evitar, né, essa ação criminosa desses bandidos, primeiro a gente tem que também destacar que a inteligência, o setor de inteligência está funcionando, tá? Tanto a inteligência penitenciária da SENAPEM, como a inteligência das polícias e do Ministério Público aqui de São Paulo. A gente conversa diuturnamente, trocamos informações, e esses planos, né, plano de resgate, você pega o Marcola, tem mais de 300 anos de cadeia, né? Certamente não há outra expectativa senão tentar ser libertado. E isso não vai parar agora, evidentemente, né? E o fato de eles estarem no sistema federal não impede totalmente a comunicação, porque eles têm atendimento de advogado, têm atendimento de familiar também, né? Eles conseguem passar aí mesmo de maneira codificada esse tipo de ordens. O que a gente tem que fazer agora trocar essas informações de maneira integrada, como nós estamos fazendo, para evitar que esses planos aí venham a serem executados. Lembrando que nós já tivemos aqui no estado de São Paulo o assassinato de um juiz de direito, né, de execução, o doutor Antônio Machado Dias.
E hoje, então, são planos, né, que se ele não conseguir resgatar, tentaria impor terror ao Estado. E esse terror poderia se configurar em atentados contra autoridades. O que se descobriu é que há um plano, né, um planejamento de algum tipo de ação criminosa no Distrito Federal, ou especificamente contra policiais penais federais, mas eu não excluiria outra autoridade. Agora, promotor, não é a primeira vez que isso acontece, né? Porque se a gente for analisar, em 2018, o Marcola também foi transferido de Presidente Venceslau para Brasília, justamente pela mesma suspeita de traçarem um plano aí para a libertação dele. Agora, se a gente for analisar, o Marcola foi condenado a 330 anos de prisão. Ou seja, uma condenação extremamente robusta. O cara não vai mais sair da cadeia. Então, esse trabalho que está sendo feito em relação à investigação desses planos são muito importantes, porque nós estamos falando de alguém que é considerado, sim, o líder da maior organização criminosa que existe, como bem disse o promotor, da América Latina. Estamos falando aí de uma organização robusta, organizada, alguém que planeja, de alguma forma, o cometimento de crimes aqui nesse país. Então, a gravidade desse plano que está sendo revelado é muito, muito intensa, né, Maninho? Muito. E, doutor, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre as fontes de financiamento, né? Porque a gente sabe que o crime organizado, ele consegue ser tão efetivo na sua criminalidade porque se abastece de muitos recursos. E, ao longo dos anos, houve uma diversificação das atividades criminosas para o seu financiamento. Então, a minha pergunta é, hoje, qual a principal linha de trabalho do Estado brasileiro para asfixiar essas fontes de financiamento do crime organizado? E quais são, para além do conhecido tráfico de drogas? Na verdade, o tráfico de drogas é a principal fonte de financiamento, não só do PCC, mas de todas as outras organizações criminosas do país. Claro que nós temos também esses grandes roubos a empresas de valores e agências bancárias, que se denomina de dominação de cidades ou novo cangaço, né, principalmente isso. Mas há uma dificuldade muito grande. Nós temos trabalhado aqui no Ministério Público nessa asfixia financeira. Existe um problema. Grande parte do dinheiro do PCC não está aqui no Brasil, né? Nós já comprovamos em investigação em 2020, na Operação Cacordelê, em São Paulo, Operação Sharks, que eles mandaram 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Paraguai. Nós temos aqui notícias, isso é divulgado todo dia, de um envolvimento do PCC com outras organizações criminosas, por exemplo, da Europa, né? Eu vou citar apenas uma delas, a mais importante, que é a Andrangheta. Então, o PCC está associado com a Andrangheta no tráfico internacional de entorpecentes. Acontece que esse dinheiro, inclusive para os italianos e para os europeus, hoje é um desafio, né? Nós seguimos no caminho do dinheiro, nós estamos trabalhando nisso, com cooperação internacional, inclusive. Por quê? Porque, por vezes, o dinheiro passa por diversas contas jurídicas de laranjas, passa pela China, por exemplo, por vários países, por diversas contas na China, até esse dinheiro ir parar no Paraguai, na Bolívia e outros países aqui da América do Sul. Então, a gente não vai conseguir essa asfixia financeira se não tiver essa ação integrada, né, das polícias federal e das polícias estaduais, isso é muito importante, e os ministérios públicos. E integrada também com as polícias, né, da Europa e aqui da América do Sul. A gente está tratando de uma organização criminosa que hoje tem tentáculos no mundo todo, né, no mundo todo. E os contatos não são só com italianos, da máfia da Andrangheta, da Camorra e outras, mas também com a máfia sérvia, com albaneses, com nigerianos, né, africanos. Então, a gente precisa realmente de uma ação mais incisiva do governo, né, brasileiro, no sentido desse apoio internacional, inclusive, para que a gente consiga essa asfixia financeira. Agora, promotor, essa informação que o senhor trouxe aqui para a gente é estarrecedora. 1 bilhão de reais. 40 mil membros o PCC
possui aqui nesse país. A gente aqui discutindo nesse programa, por muitas vezes, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Estamos falando do Hamas, que tem 30 mil membros. Ou seja, a gente está falando aqui que existe uma organização criminosa no Brasil que é maior do que o Hamas. Vocês têm noção do que é isso que o promotor acaba de dizer? Inacreditável esses dados que o Lincoln Gakir, nosso convidado aqui, nos passou. Promotor, muito obrigado, viu, pela tua participação e parabéns pelo seu trabalho. Muito honra quem paga imposto nesse país. Obrigado, foi um prazer participar com vocês. Valeu.